Quais os sinais para evitar que o seu filho ou a sua filha passe por esse tipo de situação? Eu convidei a psicóloga Monize Santos para vir aqui conversar com a gente sobre esse assunto aí que é muito sério e, mais uma vez, a gente tem que falar aqui no Ver Mais, né? Boa tarde para você, Monize. Boa tarde, Maristela. Monize, como a gente pôde ver ali, parece que isso está sempre ao redor da casa, né? É como se fosse um vizinho, um amigo da família, um amigo do pai, quando não é um parente mesmo, né? O que a gente pode dizer sobre isso? Bom, as pesquisas mostram que a relação entre o abusador e a vítima, em 50% dos casos, é intrafamiliar. E os outros 50% é uma pessoa extrafamiliar. Então, assim, não necessariamente porque é uma pessoa de longe, ela não vai, né, de longe ou de perto, ela não vai abusar. Então, é bem pareado esse número. Se fosse pra gente falar, existe um perfil, uma idade das meninas que são mais abusadas, não existe isso, né? Eu acho que qualquer idade, qualquer... Mas lógico que eles se aproveitam, né, nesse momento da infância, onde a criança, né, se ela não tem uma relação muito aberta ainda com os pais, ou não consegue falar muito dessas... Né, porque as partes íntimas, elas sempre geram um tabu. Sempre. Né? Porque é uma, culturalmente a gente não fala muito. Então, assim, ó, a gente nomeia o nariz, nomeia os olhos, mas as partes íntimas a gente não nomeia. A gente não evita falar, né? Isso, então o pênis do menino é o pipi, então a gente dá outros nomes. Então, assim, isso já é velado no próprio nome. Já, né? começa Já começa daí. É uma né? cultura mesmo, É uma cultura, né? é uma cultura. E aí eles se aproveitam disso, né? Dessa falta de abertura mesmo, para aliciar essas crianças e para abusar dessas crianças. E a gente não tem dúvida que a melhor maneira de evitar esse tipo de situação é prevenindo, né? Sim, você não quer que um filho, uma filha sua passe por uma situação como essa. E aí, prevenir, a gente tem que falar desse assunto, né? Exatamente. A gente tem que tentar identificar que situação, que momento que isso aconteceu. E aí, você estava me dizendo que existe uns passos para tentar identificar esses abusadores. Isso. Vamos falar disso, então? Vamos. Existem 3 passos que o abusador geralmente segue. Então, o primeiro é esse aliciamento, né? Então, ele chega perto ele identifica uma vítima. Então, ele vê se ele tem proximidade com aquela família, ele começa a ter proximidade com essa família, ele faz com que essa criança infringe algumas regras, então ele fala, vai dormir mais tarde, ou leva a criança para fazer passeios que os pais não deixam, e percebe se essa criança vai guardar o segredo ou não. Antes mesmo de praticar violência ou abuso... Ele já faz testes com essa criança. Então, ele dá presentes, ele fala que é segredo, que não pode contar, quem deu o presente, ou esconder. E aí, ele vai testando essa criança. O segundo passo, ele começa a fazer uma chantagem com a criança. Se você não... São toques acidentais, então, assim, ele encosta no peito da criança, ou encosta no bumbum, como se fosse, não, desculpa, enfim... Foi sem querer. Foi sem querer. E ele começa a fazer chantagens também com a criança. Se você não fizer isso, eu não vou gostar de você, não vou mais ser seu amigo. Esse geralmente é o segundo passo. E aí o terceiro passo é o passo do abuso. O abuso, né? O abuso em si é um abuso com contato, que a gente chama. Então, ele pode mostrar fotografias eróticas ou vídeos e começar mesmo a manipular a criança, ou né, fazer manipulações com ele na frente da criança, que também isso é caracterizado como abuso. Né? Esses geralmente são os passos que ele segue. Para então, identificar. Isso. Os pais têm que estar atentos já no primeiro passo. Ou antes disso, que é na prevenção que você tinha falado. Falar sobre isso com a criança. Quais lugares do corpo que podem ser tocados? Quais não podem? Quem pode tocar nesses lugares? É a mamãe quando vai dar banho? É o papai quando vai dar banho? Como que é esse toque? Tudo isso tem que ser conversado com a criança. Até na escola mesmo, acho que é um tema legal para ser falado com as crianças, discutido. Porque, claro, começa dentro de casa, mas isso tem que ser levado também para a educação, né? Sim, ainda existe uma resistência muito grande de alguns pais, que eles acham que se falar disso vai estimular que as crianças comecem a ter atos sexuais. Estimular um desejo na criança. Estimular desejo. E é completamente contrário. Quando você fala sobre o assunto, a curiosidade cessa. Né? Quanto mais se deixa o tabu, mais curiosidade a criança tem. Eu acho que um outro ponto que a gente tem que discutir aqui, Monize, é sobre a reação da criança com isso tudo. Sim. Porque a gente se pergunta assim, por que essa criança não falou antes? Né? Por que não chegou pro pai, pra mãe e falou, mãe, o tio tá fazendo isso comigo, né? O tio tá encostando em mim, ou alguma coisa assim. O que passa na cabecinha da criança para ela evitar?
fazer esse comentário ou então se sentir seguro de falar isso pro pai e pra mãe? Primeiro assim, o abusador lá no terceiro passo, que é do abuso sexual, ele começa a fazer isso com a criança. A culpa é sua. Ele começa a incutir na cabeça da criança que a culpa de tudo isso... Primeiro que não tem nada muito errado, mas se tem alguma coisa errada, é a criança. Então, se a criança não tem uma relação muito boa com os pais, o que acontece? Ela não vai contar, porque ela não quer falar que ela errou pro pai, pra mãe, né? Ela vai esconder. Então, essa relação com os pais precisa ser um diálogo muito bom para a criança conseguir falar. Já começa dentro de casa o quanto antes. O quanto antes. Né? Acho que não tem nem idade para isso, né, Moniz? Até na nomeação, que é a primeira coisa que a gente faz na hora que vai trocar a fralda do bebê, a gente começa a dar outros nomes, né? Não fala realmente do nome do órgão sexual. Já começa, então, o quanto antes dentro de casa para evitar esse tipo de situação. E, às vezes, tentar olhar um pouquinho mais de calma quem a gente coloca dentro de casa, né? Também. E, assim, olhar para a criança também. Também. É muito importante, porque a criança, ela sempre vai mudar o comportamento. Sempre. Então, ela pode ficar mais agressiva, ela pode ficar com mais medo, ela pode ficar mais erotizada, então, com brinquedos, ela passar brinquedos nos órgãos sexuais. Ela pode fazer isso com outras crianças, porque o que acontece? Se ela brinca com isso com o tio, ela pode brincar com isso com outras crianças também. Ela não vê como uma coisa errada. Isso, ela vê, porque para a criança é muito simples. Estão tocando numa região dela que ela sente prazer. Esse pensamento todo mais erotizado, os adultos é que têm. A criança ainda não desenvolveu isso. A criança não desenvolveu, ela não aprendeu isso ainda. Então, ela começa a reproduzir isso com os brinquedos, ou com outras crianças, ou até com outros adultos. E aí, isso são sinais que você pode começar a olhar na criança. Geralmente, quando a criança está na escola, o comportamento dela muda completamente. Então, também estar indo na escola, conversando com os professores, sabendo do seu filho é muito importante. Eu acho que, Moniz, também a gente escuta muitos pais falarem assim, quando a gente escuta os depoimentos aqui, que às vezes mandam, inclusive, anonimamente para o nosso WhatsApp, que as pessoas querem se abrir, contar o que aconteceu com elas, elas dizem, eu tentei contar em casa, mas os meus pais não acreditaram. Eles não acharam que aquilo fosse real. Nesse caso, como tentar trabalhar isso também? Acho que talvez na cabeça dos pais, né? Sim, sim. Porque se a criança está falando, tem alguma coisa. Né? A gente sempre tem que... mas isso é muito comum, assim, se a criança fala que está com dor de barriga, não é nada. Né? Os pais têm, na verdade, os pais vieram dessa nossa cultura também. Né? Então, a gente não dá tanta importância, às vezes, pelo as crianças estão falando para nós. Então, dar importância para essa criança, ver o que está acontecendo, ir até a escola, perceber o que está acontecendo em volta, no contexto da criança mesmo. Então, ela está ficando sozinha com alguém? Realmente isso está acontecendo? Em que momentos que isso está acontecendo? E perguntar. Se a criança te sinalizou, perguntar... Né? E assim, é diferente você perguntar o que está acontecendo e você culpar a criança. Porque se você culpa no momento que ela está te contando, ela não vai mais falar. Ela vai bloquear? Ela vai bloquear. Entendi. Né? Então, a criança começou a contar, deixa ela livre para contar, mostra que você está ouvindo o que ela está dizendo. Questiona, pergunta em que momentos, quando isso aconteceu, enfim, o que aconteceu. E assim, o abuso só vai cessar quando tiver uma denúncia. Enquanto os pais, não deve ser nada, ele deve estar inventando, deve ter visto alguma coisa na TV, esse abuso vai continuar acontecendo. Esse abuso vai continuar. A criança nunca tem culpa. Nunca tem culpa. Isso a gente tem certeza, né, Moniz? Muito obrigada pelo bate-papo aqui, pelas dicas, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí em casa.